Bom, colegas, agora nós passamos à fase de debates, né? Primeira inscrição do Mozart, depois só um minutinho que eu vou tomando nota aqui. Mozart. Eu queria, mais uma vez, ressaltar e parabenizar Eugênio Terra, nosso colega, pela ideia de trazer dois colegas da magistratura gaúcha para tratar de um assunto tão importante para o Poder Judiciário Nacional. Eu acho, Eugênio, que a partir de hoje nós poderíamos, tanto na coordenadoria estadual como no Conselho de Representantes, adotarmos essa modalidade de levar sempre alguém com a qualificação dos colegas gaúchos para que nós pudéssemos discutir temas variados que fossem de interesse do Poder Judiciário da magistratura brasileira. Nós poderíamos adotar esse sistema, que é um sistema que traz a todos os líderes associativos, né, mais elementos e as preocupações que nós devemos ter enquanto representantes da magistratura brasileira. Eu quero parabenizar o colega Eduardo e o colega Cláudio pelo brilhantismo das apresentações. Né, eu acho que isso é um momento muito rico e muito feliz da magistratura brasileira, quando esses dois colegas trazem aqui, né, o que é que está se passando, que isso é uma área que poucos de nós temos acesso e conhecemos. Então, acho que você foi muito feliz e hoje os líderes associativos têm mais clareza e isso aumenta a nossa responsabilidade em enfrentar esse assunto, principalmente perante o Poder Legislativo. Eu queria fazer aos dois pequenas reflexões. Ao Cláudio dizer que também lá no estado de Pernambuco existe uma lei estadual exatamente igual à do Rio Grande do Sul, transferindo o aposentado para o Instituto de Previdência do Estado. Ela também não teve eficácia, vamos dizer assim, de fato, eles não foram deslocados, eles não foram remetidos para o Instituto de Previdência, mas a lei existe. E, na época, a Associação dos Magistrados de Pernambuco provocou a AMB e nós temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que começou sobre a relatoria do ministro Nelson Jobim, está agora com a relatoria do ministro Eros Grau. Então, isso mostra que nós já vamos para a segunda aposentadoria dentro do Supremo, sem que se coloque em pauta essa matéria. Agora, o parecer da Procuradoria-Geral da República é pela inconstitucionalidade da lei estadual, né? Ou seja, já é um passo, uma vitória, né, da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na gestão de Cláudio Baldini Maciel, que é colega aqui do Rio Grande do Sul. E gostaria que você, Cláudio, se pudesse, é lógico que esse assunto é um assunto que vai demorar um pouco, porque é um assunto muito delicado, mas que você passasse para os presidentes das associações a sua primeira impressão, né, que você teve como representante da AMB nessa comissão a nível do Conselho Nacional de Justiça, né, qual é a sua impressão e aonde, se você tivesse a oportunidade ou tiver condições de já imaginar, fazer uma previsão aonde nós poderemos chegar. Né? Eu sei que é uma coisa difícil, mas dizer o que você sentiu naquela reunião, a primeira reunião que você participou como representante da AMB, nessa questão que é de extrema importância para a magistratura brasileira. Quanto ao colega Eduardo, parece-me, Eduardo, e eu não digo num ambiente externo, mas minha ousadia é só num ambiente interno, de perguntar a você que talvez isso seja um caminho sem volta, infelizmente. Né? Já tem pessoas que estudam a Previdência e que já declararam, olha, daqui a 100 anos não tem Previdência Pública mais. Estado, e quando eu falo Estado, eu falo município, Estado e União, né, eles não pagarão mais Previdência. Então, parece-me que, infelizmente, isso é um caminho sem volta. E eu gostaria de ouvir a sua opinião. E perguntar ainda a Eduardo. Todos nós conhecemos a JusPrev, que é uma aposentadoria complementar. Né? A AMB aderiu a essa JusPrev, né? Eu acredito que a maioria das entidades de classe também
já houve a adesão desse JusPrev. Na sua opinião, foi um equívoco da magistratura aderir à JusPrev? Isso fragiliza a luta pela manutenção da aposentadoria pública? Eram essas reflexões que eu coloco para debate. Obrigado, Eugênio. Antes de passar a palavra para ele, só para conferir as inscrições, depois é o Paulo Bruschi, o Walter, o Jordânio, o Gervásio, o João Ricardo, Azevedo, tá. Eduardo e Cláudio. Você quer começar? Bom, a respeito do relato da participação na reunião do grupo de trabalho no CNJ, né, eu tenho me indagado desde então até o presente momento a respeito do que fazer nesta comissão, porque, de certa forma, nós estamos num conflito ali, na medida em que, pelo que eu pude tentar demonstrar aqui, existem bandeiras históricas da magistratura, né, com teses aprovadas no Congresso, né, que a previdência complementar ela fragilizaria a magistratura, né, e a portaria do presidente do CNJ e do Supremo Tribunal Federal ela é ampla e ela fala em questão remuneratória e questão da previdência dos magistrados, né? E foi nesse intuito que, embora meio de afogadilho, assim, de um dia para o outro, né, eu fui com esse espírito aberto de discutir, então, a questão da magistratura dentro de uma ótica que a gente já conhecia, dentro da ótica que eu ainda pude aprender lá, que a AMB sustenta, né, dentro da sua proposta de Loman, quando lá na respectiva comissão foi me referido que não era tão amplo assim. A questão se restringia unicamente a construção de uma espécie de, inicialmente, boneco, né, para ser entregue até o dia 16 de abril, agora ao presidente do Supremo Tribunal Federal, para que ele analise, e no dia 23, solenemente, por todos os membros da comissão, este mesmo boneco, para que ele possa, então, apresentar aí como algo da gestão dele, né? E a proposta lá, ela fica circunscrita unicamente, então, à questão da previdência complementar. Ela não é na amplitude de uma questão de previdência geral, né? Então, isso trouxe esse conflito. Até que ponto nós podemos participar desta comissão, legitimando ela, pela participação da MB, quando nós temos uma ADIM proposta que contesta a possibilidade da previdência complementar, temos tese aprovada no Congresso, dizendo que isso não se aplica à magistratura, né? Então, esta é uma indagação que ainda precisamos refletir, já que as justiças estaduais, que são especialmente as mais atingidas, especialmente com a MB, na verdade, até então eu vou devolver a pergunta, porque gostaria de saber qual é a nossa posição, né? Posição oficial da MB e a posição das magistraturas estaduais. Só para relatar, então, brevemente, para não me estender, naquela reunião estavam já presentes, então, o Ministério da Previdência e Assistência Social, através de técnicos, membro do Ministério do Planejamento e também um advogado que, pelo que eu pude aprender, representa o interesse ali privado das seguradoras, né? Então, isso é uma questão que eu acho que tem uma certa gravidade em relação à questão política do que a MB representa nesta questão e como é que vai ser o enfrentamento. Se vai ser algo em termos de guerrilha, no sentido de continuar lá para saber o que é que está sendo gestado e contestar o que está sendo gestado, ou se nós vamos nos retirar dizendo que aquilo ali não se trata de previdência, mas que existe algo que, digamos, está sendo gestado unicamente para apresentar, porque foi dito lá,
né, embora tenha sido pedido sigilo, como nós estamos na classe e eu represento lá a MB, acho que precisa ser externado, né, foi dito ali que a partir da magistratura iria ser retomado o caminho do PL 1992, porque a magistratura, então, representaria algo que, se a magistratura está favorável, o resto todo viria de roldão, sobretudo vindo isso do CNJ e, sobretudo, vindo do ministro Gilmar Mendes, que possui, inegavelmente, bastante força, né, no atual momento. Então, este é um relato inicial e que gostaria de... Eu insisto só no seguinte aspecto, mas essa discussão ela não é concluída com esse boneco. Ela vai ser concluída para fazer parte de uma iniciativa da gestão do presidente Gilmar Mendes, mas ela volta para uma discussão, ou não? Volta, porque um dos questionamentos, inclusive, foi da Ana Matra, ele disse o seguinte, bom, dentro da perspectiva que parece que, pelo que eu conversei com o pessoal da Ana Matra, eles trabalham, é inevitável. Efetivamente, eu não tenho essa convicção que é inevitável, mas a Ana Matra tem. Então, diante da inevitabilidade, como é que nós vamos confirmar essa inevitabilidade? Né? Como é que nós podemos confirmar isso? É trazendo dados. Eu acredito que só através de dados concretos, que nesta discussão previdenciária aqui no Estado, e o que a gente tem notado, ela, na verdade, ela é muito... ela é desviada, ela é contornada e existe uma espécie de manipulação em relação à questão do déficit. Por exemplo, o que é o déficit? Que aqui é uma palavra mágica aqui que tem... colocado muitos direitos sob tacão assim, e levado de roldão. Né? O que representa o déficit? Será que aqueles que, quando ingressaram e não existia a contribuição previdenciária para a aposentadoria, e isso veio agora, pode ser considerado déficit quando a responsabilidade do benefício da aposentadoria até então era único e exclusivo do Estado e que esse Estado nunca contribuiu com a parte patronal para a formação de qualquer fundo? Será que isso seria responsabilidade ou entraria na conta desse déficit hoje para justificar? Bom, além disso, me parece também que as reformas da 20, da 41 e da 47, elas vieram justamente amenizar, porque elas representaram, sem dúvida, perda de direito em relação aos benefícios. Né? Reduziu a questão da pensão, reduziu a questão, em tese, da próprio valor da aposentadoria, trouxe novas receitas em relação aos inativos, em relação aos pensionistas. Então, o déficit já não é o mesmo déficit anterior à reforma. A gente nem sabe os reflexos que houve em função da própria reforma, que ainda não, digamos, não se implementou. Então, me pareceu, e parece que a Ana Matra também era nesse sentido, de muito precipitado se fazer qualquer coisa sem base em dado algum, porque não existiria tempo da gente pesquisar em cada estado, né, ou na União, qual é o quadro hoje de beneficiários, né? Qual é o tempo de contribuição que já existe, qual é a segmentação de massa que precisa ser feita e a característica dessa segmentação de massa em relação àqueles que já estão aposentados, em relação àqueles que estão para se aposentar, mas ingressaram no regime, nos que estão no regime atual. Quem é que possui esses dados? Existe a possibilidade de se construir um boneco afirmando que a Previdência Complementar é algo que precisa ser instituído antes de ter esse dado? Na minha ótica, eu imagino que não. Obrigado. Bem, o presidente Mozart me brinda com dois questionamentos extremamente complexos. Primeiro, pergunta se a previdência complementar no serviço público é um caminho sem volta. Olha, eu politicamente parece ser. Eu tenho que admitir, mas vou colocar um mas em seguida. Até em função de que nós tivemos um governo do presidente Fernando Henrique, que instituiu isso e introduziu na Constituição, e veio um governo de oposição a ele,
presidente Lula, e manteve e deu mais ainda, remeteu o projeto e aparentemente tem interesse político revelado de fazer ele ser aprovado. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, agora governa o PSDB e o PT, que é a oposição, fica numa situação tanto constrangedora porque, ao mesmo tempo, tem um projeto semelhante no âmbito federal de sua iniciativa. Mas e aí eu coloco o mas, espero que não seja. Acho que, como cidadão, mais do que como magistrado, gostaria de ver efetivamente, acredito na Previdência Pública. Nós aqui no Rio Grande do Sul, a Júris integra um grupo de entidades ligadas à defesa da Previdência Pública, a chamada União Gaúcha em Defesa da Previdência Pública, formada por uma série de entidades de servidores, Ministério Público, Procuradoria do Estado, enfim. E nós aqui, há reuniões semanais desse grupo, e durante um tempo em que eu participei mais assiduamente dessas reuniões, se fez estudos aqui em Porto Alegre, por exemplo. Porto Alegre constituiu, alguns anos atrás, uma entidade previdenciária autárquica e a partir dali se dividiu os benefícios que até então eram pagos pelo município de Porto Alegre, que, portanto, estavam em manutenção, ficaram na conta do município, e os novos, a partir dali, no regime próprio de previdência, passaram a ser capitalizados essas contribuições. E passou a ser também capitalizada a contribuição patronal efetivamente. E o que se tem acompanhado é que o regime é absolutamente viável, o regime geral, o regime próprio de previdência, desde que haja uma administração, uma gestão efetiva. Portanto, primeiro que não se coloque dentro da mesma conta, e que certamente não fecha, benefícios que foram concedidos em época em que não tinha contribuição. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, até 95, e faz pouco, 95, né, não havia contribuição de nenhum servidor público para a aposentadoria. Se contribuía para a pensão apenas. O problema é comigo. É contigo, né, Eduardo? Mas é Bradesco privado, Bradesco sim, Previdência. Bradesco Previdência vai votar. Então, a experiência de Porto Alegre, pelo menos indica, embora ela ainda seja um tanto recente, que separando aquela conta que não fecha, ou seja, dos benefícios que foram pagos sem nenhum lastro em custeio, Esse problema do celular do Eduardo, acho que é meio sábado da interferência. Não, é que nós estamos gravando. Pode falar. Pode ser jus prévio. Tentando ser breve para que todos possam falar também, essa experiência que se tem visto aqui, especificamente próximo em Porto Alegre, é de que, separando essa conta que não fecha, que são os benefícios concedidos sem contribuição, sem efetivo custeio, é possível, parece viável, garantir um regime de previdência 100% público com benefícios garantidos, e não apenas o de contribuição como no regime de previdência. Então, embora politicamente o cenário seja muito inquietante, parece um desafio quase insuperável reverter a possibilidade de serem aprovados esses projetos, tanto aqui na esfera estadual como lá em Brasília. E o colega Mozart, evidentemente, sabe muito melhor a realidade lá da capital federal. E notícias como essas também, de alguma maneira, que o Cláudio trouxe sobre essa reunião e sobre o interesse estratégico e sigiloso de obter a adesão da magistratura como talvez uma alavancagem necessária para viabilizar esse projeto, nos dão esperança de que é preciso continuar resistindo. E eu me atreveria a dizer isso, presidente. Eu acho que, como servidor público, como magistrado, nós precisamos continuar nessa luta, encarando ela como possível de ser vencida, embora o cenário seja realmente muito sombrio, para não dizer negro. Assim é a minha impressão. Quanto à outra pergunta, essa ainda é mais delicada. Se o JusPrev representa
ou representou a adesão da AMB ao JusPrev, pode ter representado de alguma forma um enfraquecimento institucional perante projetos como este. Eu não vou fazer a crítica, presidente, aqui. A AJURES, pelo que eu sei, na época resistiu bravamente no âmbito da própria AMB, com uma posição tirada aqui no âmbito da associação de ser contrário à adesão da... Então isso é um resgate histórico apenas. A AJURES teve uma posição e acho que nunca tirou nenhuma outra contrária à adesão da AMB ao JusPrev. Creio que o número de adesões de magistrados gaúchos deve ser muito baixo. Uma impressão apenas empírica minha, acredito. Como me parece que o JusPrev veio na onda do fortalecimento das previdências privadas complementares e na onda, efetivamente, da emenda 41, que nos retirou a garantia da aposentadoria integral e paritária. Então, me parece, para os novos magistrados que ingressaram a partir de então, a existência de uma opção de complementação de benefício me parece justificada por isso. Se ela enfraquece a resistência, acho que não, porque se pode separar. Na verdade, embora sejam previdências complementares, a finalidade, a ideia do regime de previdência complementar que poderá vir a ser instituído, é retirar quase que por inteiro a garantia de pagamento de um benefício, a garantia do Tesouro de pagar um benefício futuro na aposentadoria. Então, eu fico um pouco em cima do muro, com alguma dificuldade de fazer, obviamente, uma crítica aqui de algo que já foi vencido, já houve uma decisão institucional, mas acho que se pode separar um pouco as duas questões. Agora, Paulo Brusque. Bom dia a todos, colegas. Alô? Tá ouvindo? Ouvir, todo mundo vai ouvir, eu só quero saber para a questão de gravar. Primeiro eu queria parabenizar os nossos colegas pela brilhante explanação sobre o assunto, e isso é inegável. Todavia, eu queria trazer uma preocupação que eu tenho aos colegas com relação aos nossos magistrados mais jovens, os que ingressaram após essas emendas. Nós que ainda somos, digamos assim, da velha guarda, ainda temos a possibilidade daquelas regras de transição. Então nós, de uma certa forma, pelo menos por hora, estamos garantidos. Com relação aos magistrados mais jovens, eles continuam contribuindo com 11% e continuam tendo essa indefinição absolutamente total do que 11% sobre o total. E continuam com essa indefinição. Nós, em Santa Catarina, tomamos uma providência de mover uma ação cautelar de protesto para suspender eventual prescrição, para posteriormente verificarmos o que vai acontecer e na esperança, confesso aos senhores, de que passe aquela nossa emenda constitucional tratando da paridade de vencimentos. Lógico, com uma esperança muito forte de que isso aconteça. Não é tão fácil assim. Mas o que eu quero saber, efetivamente, o que é que nós vamos fazer com relação a isso. Está muito bonito, nós estamos discutindo essa situação, está ótimo, estamos evidenciando os problemas, mas qual a nossa atitude? O que nós vamos fazer para, pelo menos, se não se consegue, ante essa dificuldade de reversão dessa matéria, qual a garantia que nós vamos trazer aos nossos magistrados que continuam pagando ou contribuindo mensalmente com 11% de seu vencimento bruto e amanhã corre o risco de serem transferidos para a Previdência Complementar, para o regime geral da Previdência, para 3.416 de garantia e não recebe de volta. Suspender a prescrição. Exato. Então, essa é a indagação que eu gostaria e principalmente, antes de indagação, a preocupação com os magistrados que recém-ingressaram, ou melhor, ingressaram após a emenda constitucional. Era isso, colegas.
Isso que eu vou pedir, colegas. Em razão da gravação aqui, ó, se a gente puder falar um de cada vez, porque senão depois atrapalha. E eu sei que todo mundo tem muito a contribuir, mas aí vamos fazer um de cada vez. Por favor. Não precisa, pode ser que pode estar. Não, fala no microfone. Mas estou gravando, só não está saindo aqui. Fala que está gravando. Só não está saindo aqui. Eu confesso, não entendi por inteiro. Na verdade, o regime de previdência complementar, uma vez instituído, e nós estamos cada vez mais próximos dessa sua instituição, como nós falamos agora há pouco, na pergunta anterior, ele se aplicará imediatamente apenas para os que ingressarem na magistratura desde então. Ou seja, todos nós aqui, ou mesmo os jovens que ingressaram depois da emenda 41, em 2003, ou depois de 98, não serão atingidos a menos que optem por fazê-lo. E se optarem, esse período que contribuíram, sobretudo, para o regime próprio, a lei prevê que haverá um terceiro benefício, então um benefício especial calculado pela média de contribuições pagas até agora. Mas apenas os novos, então, servidores que ainda não estão, obviamente, na magistratura, uma vez aprovado o projeto, é que, no âmbito federal e no Rio Grande do Sul, e se houver no seu estado também, aí a partir da aprovação da lei e dos concursos que, então, forem finalizados depois, é que passarão a ser submetidos a esse regime. Então, eu não compreendo, não atingirá os atuais, mesmo por mais jovens que estejam, mesmo em probatório, eles não serão atingidos. A contribuição deles deverá se pautar inteiramente pelo regime próprio, ou seja, 11% sobre a totalidade da remuneração. E vão ter a garantia, né, do benefício nas mesmas condições que eles são concedidos para os que estão se aposentando agora. Mesmo após a instituição. Sim, e isso só não será assim se mudar a Constituição, não, mesmo que a gente possa admitir, isso começa assim, daqui a pouco há uma emenda. Não, precisa mudar a Constituição, porque a Constituição previu que esse regime de previdência complementar só pode ser aplicado para os atuais, os que já estiverem no serviço público, por expressa opção deles, né? Então, efetivamente, se isso é uma garantia, se isso tranquiliza, ela não atingirá ninguém que já esteja na magistratura ao tempo em que a lei for aprovada. Agora o colega Walter, eu vou pedir que cada um, quando falar, identifique a sua associação, por favor. Walter da AMAN, Mato Grosso. Inicialmente, cumprimentar a todos e subscrever os elogios dos meus colegas que antecederam com relação à iniciativa e o brilhantismo da manifestação dos colegas. Eu tenho algumas perguntas, das quais já foram até respondidas. Uma era essa, da incompatibilidade da comissão da permanência da AMB na permanência na comissão do CNJ, quando a gente está discutindo, defendendo que não se reconheça legítima essa instituição desse regime para a magistratura. E aí a gente lá participando, legitimando através do Conselho Nacional, e nem sabia dessa questão, entre aspas, aí, sigilosa que nós estamos servindo aí de alavanca para o sistema todo. Então, isso caberia definir, em termos associativos, o nosso posicionamento. A outra pergunta seria essa que o colega Paulo perguntou, sobre o momento da incidência para os novos colegas. A dúvida se da emenda constitucional ou da implantação efetiva do regime. Então, da implantação efetiva do regime, e que aí já se trata até das contribuições que foram feitas sobre a integralidade. A própria lei teria que prever a reposição desse recolhimento. Então, aí sobrou uma pergunta para o colega: qual o fundamento sólido da PGR? Lá no começo, disse que a PGR se manifestou sobre a ADIM, contrário à ADIM. Qual o fundamento sólido, legítimo, para não admitir que esse regime não fere a tripartição dos poderes, que não fere a independência administrativa
A AGU me parece que fez uma certa confusão ali quando fez a manifestação, mas a PGR foi mais específica. E o que ela centrou para dizer que não? Olha, como isso aqui está se tratando de aposentado, né? Aposentado já deixou o exercício da função jurisdicional. Então, tudo que diga respeito ao juiz não se aplica ao aposentado, né? Aí diz que todas essas alterações elas são estranhas aos de cunho funcional, estrutural ou orçamentário do Poder Judiciário. Esta é o centro do fundamento da PGR, né? Eu, na minha ótica ali da manifestação e vendo outras manifestações da PGR, ela é bastante tímida até, ela não aprofunda, ela apenas menciona, mas não aprofunda qualquer um dos itens, sobretudo o confronto, né, com todas as questões da separação, da vitalicidade. Não, a vitalicidade pelo parecer termina com a aposentadoria. Atividade, só na atividade, vitalicidade com na atividade. Exato, Só que tem acórdons, né? Acho que, se não me engano, o Sepúlveda pertence, dizendo que a vitalicidade integra o princípio da separação dos poderes, né? E essa questão voltando um pouquinho da previdência complementar, só né? Na medida em que vai se lastrar em capitalização, em fundos, né? O juiz já, quando está na ativa, né? Julgando e vendo o seu extrato mensal, provavelmente vai estar também de olho em qual o lastro da aposentadoria dele. Eu me imagino, depois julgando processos, que eu sou da área tributária aqui na Fazenda, julgando processos que envolvam as empresas cujo meu plano esteja lastrado nessas ações, né, nas capitalizações. Eu fico me imaginando na atividade julgando, né, vendo o meu futuro, né, que as questões tributárias normalmente acabam gerando uma série de consequências, né, sem dizer da questão do desvio político dos fundos de pensão, da Previ, Petros e não sei mais quem, que seja o partido político que esteja no poder, né, acabam patrocinando, né? E o caso mais evidente até era da Coteminas, por exemplo, né, onde houve compras de ações justamente por questões estritamente políticas, a gestão disso, eu acho que é bem complicada, e eu fico imaginando como o juiz eleitoral também julgando uma ação dessa. Essas questões. Só uma última pergunta que eu esqueci. Os oriundos do 5º Constitucional da OAB, do Ministério Público nem tanto, mas os oriundos do 5º Constitucional da OAB, o regime de previdência deles, ao ingressar na magistratura, é o da magistratura. E o período anterior? Essa é uma questão interessante. A própria Constituição fala em ingresso no serviço público. Então, os advogados que ingressarem na magistratura lá pelo meio ou mais da metade da vida, né, vão ingressar a partir de então, uma vez aprovado, nesse regime. E, evidentemente, vão formar uma poupança, provavelmente até o momento da aposentadoria, inferior. Então, porque, de qualquer forma, o regime de previdência própria vai apenas garantir a aposentadoria até o valor de R$ 3.400. O excedente vai depender da sua poupança e, portanto, se ele tiver menos tempo de contribuição, a sua poupança vai ser inferior àquilo que alguém que fique contribuindo durante toda a sua vida laboral. Pelo menos uma coisa positiva na luta contra o 5º, né? Que vai desestimular. Também, né? Agora o colega Giordani. Bom dia, colegas. Meu nome é Giordani, prefeito de registro da Associação dos Magistrados do Acre. Primeiramente, eu acho que nunca é demais parabenizar a coordenadoria e os colegas pela introdução do tema na pauta e pelo aprofundamento que foi dado de forma bem didática à discussão. E ouvindo todos os colegas, ouvindo a explanação, me veio realmente uma questão prática, que já foi até citada aqui no início. O que nós poderemos fazer para ajudar? O que nós poderemos fazer na prática, com efetividade,
para, primeiro, se insurgir contra esses problemas constitucionais e para tentar conduzir esse caminho da melhor forma possível. Escutei o Mozart perguntando se seria um caminho sem volta. Não sei se é sem volta, mas há um caminho que tem que ser o menos árido possível para as nossas instituições. E, infelizmente, o tratamento que vem sendo dispensado à questão previdenciária é um tratamento que só reflete, de forma sintomática, inclusive, um desprestígio geral, notadamente do Congresso e do Poder Executivo, a princípios constitucionais basilares que são sensíveis à nossa democracia. Então, não é só previdência que a gente está falando, nós estamos falando de autonomia do Poder Judiciário. Nós estamos tratando aqui da representatividade constitucional que tem o nosso poder. E se vamos falar de previdência, então vamos tentar tratar a questão da forma mais coerente possível. Porque quando se fala em previdência, nós temos que abordar aí 3 dimensões, pelo menos eu vejo assim. Uma dimensão técnica, uma dimensão política e uma dimensão jurídica. E para que nós possamos, de alguma forma, contribuir para esse debate, eu acho que, primeiro, nós temos que tirar de um estado de dormência a magistratura com relação a essa discussão. Eu não sei, sinceramente, em relação aos outros estados, eu falo do meu. A magistratura do meu estado está dormente em relação a esse tema. Não se discute previdência, não se está atento a isso. Eu sei que as entidades representativas, como a AMB, estão atentas, mas a classe, os membros, estão alheios à discussão. Então, talvez, para que possamos ajudar de uma forma mais prática, seria intensificar o debate em cada unidade da federação. O colega aqui trouxe exemplos interessantes. Como é tratada a questão previdenciária lá em Santa Catarina? Como é tratada no Tocantins? Eu acho que nós precisamos compartilhar essa informação. E, além de compartilhar a informação, realmente tornar esse debate mais intenso nos nossos estados. Até para que nós possamos, em eventos como este, em reuniões como esta, poder compartilhar de forma mais lúcida informações para ajudar no debate. E, senhores, sinceramente, esse tema da Previdência, ele é muito preocupante. Porque, além de refletir em ofensa a prerrogativas do Poder Judiciário, toca numa questão maior, né? Quando a gente fala de seguridade, quando a gente fala de Previdência, nós temos que estar atentos a um princípio que rege a seguridade, que é o princípio do não retrocesso social, da proibição do retrocesso, defendido muito bem pelo professor Canotilho. E pelo que se vê dessas propostas, se propõe uma mercantilização da Previdência. Uma mercantilização que vai trazer aí efeitos complicados, que nós vimos aqui. Quais são os efeitos dessa mercantilização? Isso é progresso social ou é um retrocesso social? Aí eu falo da discussão jurídica. Mas, a título de encaminhamento prático, eu proponho que sejam instituídas comissões no âmbito de cada associação para discutir seguridade, discutir a questão previdenciária. E que essas comissões possam, de alguma forma, compartilhar a informação, interligar essas informações para auxiliar a AMB, auxiliar, inclusive, no âmbito do Congresso Nacional, junto aos parlamentares, com relação aos projetos que estão em trâmite. Entre eles, essa emenda constitucional que já resolveria muita coisa. Então, eu pergunto aos colegas, seria uma forma de ajudarmos, instituir as comissões, de intensificar os debates? Será que, na prática, poderia, de alguma forma, contribuir? Obrigado. Contribuição do colega Giordani, acho que é muito lúcida a manifestação. Como bem diz, nós estamos tratando de seguridade, né? Previdência tem a ver com segurança jurídica, quer dizer, o modelo que eu tratei, o modelo de previdência complementar, é exatamente um modelo de absoluta insegurança ao membro de poder, ao servidor, e até porque o risco fica o risco de não haver sucesso na poupança que vai ser formada ao longo da sua atividade profissional é todo dele, né? Fica todo entregue a ele, o Estado se demite de assegurar, exatamente dar essa segurança e fica apenas naquele limite máximo que é o mesmo do trabalhador da iniciativa privada.
E quanto sobre a indagação objetiva, acho que isso é exatamente o tema, me parece, do encontro. Também acho que foi muito feliz a coordenação por propor esse tema da Previdência. Nós aqui no Rio Grande do Sul estamos tratando mais de perto porque temos efetivamente no nosso horizonte essa ameaça concreta em função desse projeto que só tem aqui no Estado e na União. Como aqui nós somos magistrados estaduais, o próprio projeto federal não nos intimida tão de perto, porque vai atingir os juízes federais. Mas, certamente, uma vez aprovado o projeto federal, o que acontece agora no Rio Grande do Sul vai acontecer rapidamente, esses projetos serão apresentados em todos os estados e, evidentemente, se for aprovado o projeto federal, me parece que aí sim a indagação do presidente Mozart pode ser respondido como aí talvez seja realmente um caminho sem volta, se a União adotar o modelo, talvez o Rio Grande do Sul adote ainda antes, e aí isso para que seja estendido para todos os estados vai depender apenas de uma questão de meses, provavelmente. Então, acho que o momento é agora. Se nós não nos engajarmos de alguma maneira na luta junto ao Congresso para tentar de alguma forma, como outras entidades servidores do âmbito federal têm acompanhado muito de perto e têm de alguma maneira atrapalhado o andamento desse projeto, como nós aqui no Estado temos procurado fazer com o projeto estadual, se não nos mobilizarmos agora, talvez logo em seguida já seja um pouco tarde. Só para brevemente acrescentar, acho que o debate é extremamente importante para as pessoas se conscientizarem, é o primeiro passo, talvez, para qualquer mudança, né, a conscientização da situação e trazer um detalhe a respeito da Previdência Complementar, que o grande modelo cantado em prosa e verso teria sido chileno, né, que foi o pioneiro, né? E lá uma circunstância bem interessante, porque foi instituído ainda no tempo dos militares e a categoria não abrangida pela Previdência Complementar era só a dos militares, né? Era tão bom, né, que eles não adotaram para eles próprios, né? E o resultado foi o que se viu atualmente, onde o Estado agora está sendo chamado de novo. Ele se demitiu naquela época e hoje ele está sendo chamado de novo a cobrir, né, o que a Previdência Complementar hoje não tinha sido prometido. Colega Gervásio. Bom dia a todos os colegas. Eu queria parabenizar o Eugênio pela iniciativa, os colegas Cláudio e Eduardo pela exposição. Eu queria, do ponto de vista pragmático, já fazer duas proposições. A primeira, de que nós, na nossa reunião da tarde, tiremos um indicativo pela luta da Previdência Pública para a magistratura, no sentido de se apresentar ao Conselho de Representantes. Ainda que o caminho seja um caminho difícil, tortuoso, e que efetivamente a possibilidade de que a gente, no futuro, possa até vir a ser derrotado, mas isso não pode nos inibir de sentarmos essa luta. Então, isso tem que ser prioritário na atuação da MB, e eu acho que nada melhor do que tirarmos essa proposição a partir desse fórum que tem legitimidade e que representa a magistratura estadual. A segunda, ainda, uma proposição no sentido de que também discutamos e se retire daqui uma posição a respeito da participação da MB nesta comissão, já que não é da comissão do CNJ, já que não se trata de uma comissão para se discutir a Previdência de uma forma ampla. Se fosse, acho que justificaria, mas apenas para chancelar uma eventual proposta de Previdência suplementar para a magistratura, talvez a nossa participação possa, de alguma forma, carimbar e, no futuro, ser utilizado contra nós. Então, aqui fica essas duas proposições, evidentemente, para serem submetidas no momento apropriado. E aí, algumas indagações que eu teria já foram respondidas, mas eu queria fazer ainda duas perguntas, apenas no sentido, inclusive, de uma preocupação política. A primeira, nós sabemos que há um grande embate no âmbito da magistratura, entre, notadamente, a magistratura mais conservadora e uma magistratura, né, que mais arraigada a alguns privilégios, na defesa dos 75 anos. Né, vai e volta, esse tema é recorrente e está, na verdade, no ponto de ser votada no Congresso Nacional. E a gente sabe que alguns setores, né, defendem os 75 anos, e aí criam fórmulas alternativas de um juiz aposentado que pudesse continuar na jurisdição, enfim.
Mas o fato é que, ao fim e ao cabo, defende. Então, a minha grande preocupação é essa discussão de 75 anos, ela, na medida em que nós temos um quadro dessa natureza, ela reforça ou não reforçaria? Eu queria saber a posição tanto do Eduardo quanto do Cláudio a respeito dessa questão. Os 75 anos nessa situação, a elevação de 75 anos, ela reforçaria esse argumento que vem sendo defendido no sentido de que a Previdência Pública estaria esgotada ou não? E o segundo aspecto, que é também muito preocupante, que vem se discutindo, a questão da aposentadoria compulsória, né, como pena. Claro que o Mozart, inclusive, comentou no assunto, mas, na minha visão, o magistrado, não obstante aquilo que ele o ato que ele tenha praticado, ele contribuiu para a Previdência, ele contribuiu sobre 11% daquilo que ele percebe. Então, ao fim e ao cabo, se ele perde esta aposentadoria, me parece que há um enriquecimento, né, o enriquecimento do Estado, o enriquecimento ilícito. Recebeu e não tem como contribuir. Eu queria essas duas colocações, eu sei que tem relação com o tema. E uma terceira questão, e aí é uma questão que eu trago do meu Estado, é que nós temos uma situação que é uma situação talvez sugênera. Nós temos um fundo de previdência, né, que é o FEPA. Esse fundo de previdência, ele tem um representante do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. E o que acontece no nosso Estado? Aí nós caímos naquela situação que o Giordano colocou. Eu não consigo avançar nessa discussão, por quê? Porque, embora os recursos para pagamento tanto das pensionistas quanto dos aposentados, ele saia do caixa, do fundo, ele sai do caixa, mas a administração da aposentadoria, ou seja, quem concede a aposentadoria, os atrasados quando são definidos, quem determina o pagamento, é toda a administração do judiciário. Ou seja, a administração do judiciário, ela administra, ela concede a aposentadoria, concede a questão do pai agora, os aposentados estão recebendo, concede o retroativo, o pagamento é feito no mesmo dia que é feito do magistrado. E qual é a discussão? Quando nós abrimos essa discussão, o argumento, e aí eu tenho que confessar que me calei diante do argumento técnico, mas o argumento técnico foi o seguinte, inclusive foi o presidente do tribunal, à época, que fez esse argumento. Olha, mas veja bem o seguinte, na medida em que eu tenho esses recursos saindo do caixa, do fundo, né, isso não me afeta no meu limite aqui da lei de responsabilidade fiscal para fins de pessoal. Então, eu mantenho a administração, agora quem paga é o fundo. Então, na verdade, a minha indagação é a seguinte, isso tem funcionado bem, nós não temos nenhum problema do que diz respeito à questão do aposentado, ele recebe exatamente tudo que o da ativa recebe. Então, se isso poderia ser uma alternativa, é uma colocação que eu faço, e aqui reconhecendo a minha ignorância para saber, inclusive, para adiantar esse debate no âmbito estadual, porque parei nessa observação que foi feita. Joguei para os dois aí, Eduardo, Cláudio, sem... A última pergunta eu vou deixar totalmente para o Cláudio, porque é um tema mais da parte que ele tratou. Olha, a aposentadoria aos 75 anos, a compulsória aos 75, eu acho que a MB tem uma posição institucional, né? Aliás, tenho certeza que tem, e tem lutado para que não se eleve a aposentadoria para 75 anos, e eu acho que ela não passa ao largo desse debate que nós estamos enfrentando hoje, né? Parece que o interesse de quem propõe a elevação de idade para a aposentadoria compulsória não tem a ver com previdência, né? Tem a ver com... Até porque, em função do regime... Mas o argumento utilizado... Pois é, mas... Sim, na verdade, sim. O argumento utilizado técnico é o argumento previdenciário. É o argumento de que, dessa forma, se contribuiria mais para a Previdência, enfim, é um argumento pode utilizado. Significar uma economia, porque isso. Se mantém, afinal de contas, ele já garantiu... Ao fundo não seja essa a intenção, mas o argumento utilizado é esse. Eu acho que nós estamos todos de acordo que, no fundo, não é essa a intenção, né? Na verdade, eu sou inteiramente de acordo com a posição da AMB nesse assunto e sou contrário à possibilidade de elevação dessa idade, especialmente pela questão da renovação nos tribunais.
As carreiras nossas, sem os 75 anos de aposentadoria compulsória, já estão, pelo menos aqui, a nossa experiência é uma carreira muito trancada. Há muitos magistrados que estão ingressando na carreira hoje, não têm a menor perspectiva de um dia chegarem no tribunal e seguramente vão se aposentar no interior. E se houver a elevação da idade, a carreira ficará ainda menos interessante, sob o ponto de vista exatamente dessa passagem por etapas. No outro aspecto que foi levantado pelo colega, já me adianto aqui, em relação à questão da aposentadoria compulsória como sanção disciplinar, acho que a discussão é de que a aposentadoria compulsória acaba sendo um prêmio para quem foi punido, né? Acho que essa é assim que a sociedade tem visto, e propositalmente os formadores de opinião omitem que a sanção no âmbito administrativo é essa, o que não significa que aqueles punidos não poderão ser, inclusive, virem a perder a aposentadoria. Aqui no plano administrativo não há como aplicar outra sanção pela previsão constitucional a não ser essa, o que não significa que a partir daí nada mais haverá para aqueles punidos com a aposentadoria compulsória. Mas, sob o ponto de vista previdenciário, eu acho que o raciocínio do Gervásio está correto. Efetivamente, é uma retribuição pelo período de contribuição, né? E a aposentadoria sempre se dá, sob a forma de aposentadoria compulsória como sanção, de maneira proporcional ao tempo de contribuição. Então, eu acho que, sob o ponto de vista da questão previdenciária, está correto que haja aposentadoria compulsória, ainda que é preciso examinar a questão disciplinar, se houve crime ou não, e aí a perda do cargo representa também a retirada do benefício de aposentadoria, que é uma consequência da perda do cargo, né? E com os atributos correspondentes ao cargo. Então, não sei se eu respondo assim, mas eu passo a palavra ao Cláudio. Bom, em relação à aposentadoria aos 70 anos, eu acho que essa questão é indiferente em relação ao ponto de vista previdenciário. Se, por um lado, vai evitar que se contrate um novo juiz, fazer concurso, que traz economia para o Estado, né, não propriamente previdenciário. Por outro, normalmente, aos 75 anos, ele já teria condições da aposentadoria voluntária e, por isso, já vai estar recebendo o abono, né, na contrapartida para permanecer em atividade. Então, e o universo talvez seja tão pequeno disso que efetivamente não pode servir de qualquer argumento para definir qualquer questão previdenciária, numa visão assim. Bom, em relação à aposentadoria como pena disciplinar, também concordo integralmente com o que o Eduardo disse, né? E, por fim, a questão especificamente lá do Maranhão, né? Em relação à despesa que sai desse fundo, se eu bem entendi, esse fundo pertence ao Poder Judiciário? Tá, o fundo financeiro deve ter dois fundos, um financeiro e outro previdenciário, é isso? Esse é o modelo? Então, é um fundo previdenciário, FEPA. Tá. Ele é constituído com representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Evidentemente, a administração, ele cabe a indicação do Executivo. É um instituto. Não é instituto, é fundo. Fundo. Tá, mesmo. É o fundo mesmo. É fundo mesmo. A administração das questões previdenciárias do Judiciário é feita pelo próprio tribunal. Então, a aposentadoria, o colega se aposentou, não há necessidade, evidentemente, além da homologação do Tribunal de Contas, que é uma regra, mas não há necessidade de algum tipo de chancela do Executivo, nem tampouco se algum eventual atrasado reconhecido para o juiz da ativa, isso é, de imediato, comandado e é pago. Ou seja, não há resistência do fundo em relação a isso. Então, é um mecanismo que, quase que um meio termo dos modelos que se vem preconizando. E o meu argumento, a minha dificuldade, inclusive, para trazer essa questão, para suscitar essa questão com os colegas, é justamente o argumento de que nós mantemos ainda a autonomia da administração. Os recursos é que saem do fundo e não do nosso orçamento. Do orçamento, eu teria eu não tenho conhecimento específico, né, da questão do Maranhão, talvez teria que aprofundar esse estudo, mas parece ser interessante, na medida em que não carimba a dotação orçamentária e, embora sendo administrado pelo Poder Executivo, ele é uma espécie de um garantidor desse benefício do Judiciário, e o Judiciário teria assento lá
também na administração, embora não direto, pelo menos no conselho de administração. É algo que talvez seja interessante ser estudado. O aposentado recebe contra-cheque no tribunal, o aposentado visualiza o seu contra-cheque, do próprio tribunal, do próprio setor de pagamento. A única diferença é de que o setor de pagamento, ao fazer o comando, ele faz o comando, né, ele comanda aquela eventual verba. Onde estamos? O pai. Ele comanda a verba. Agora, o recurso financeiro, né, e orçamentário sai do fundo. O que talvez tenha que ver especificamente nessa lei, na eventualidade, porque esse fundo deve ter receitas, né, definidas ali na própria lei, que é a contribuição do previdenciário e tal. O que tem que ver, eventualmente, é se tem algum outro artigo que diga que, uma vez faltando recursos neste fundo, o Estado, o Tesouro do Estado, entra como garantidor, na medida em que, provavelmente, muitos desses que hoje recebem benefício inativo, eles não foram contribuintes previdenciários. A aposentadoria decorria de uma obrigação do Estado, né? Então, aí é que eu falei da segmentação de massas, né? E aí talvez é que este mecanismo é que talvez tenha que verificar para ver se, eventualmente, na falta de recurso, o Estado próprio garanta, né? Colegas, eu vou encerrar as inscrições agora, tá? Porque já estão falando do almoço. Então, para ver se a gente consegue terminar até as 13h15, né? E as propostas ficam para a gente apreciar de tarde, só terminar os questionamentos. Tem 4. Tá? Aí eu vou pedir a brevidade para ver se a gente consegue, senão nós vamos pegar o almoço queimado, né? Azevedo Cardacho, Rio Grande do Norte. Bem, pessoal, meu nome é Azevedo, eu sou lá da Associação dos Magistrados do Rio Grande do Norte. Queria só renovar os parabéns aos palestrantes, né, pela profundidade e qualidade da exposição. Dizer que me senti muito iluminado, né, hoje tenho um pouco mais de segurança para discutir o assunto. Primeiro, eu queria dizer que realmente é muito importante, eu acho que a sugestão do colega de criação, de como providência prática, de criação de comissões estadualizadas para discutir o assunto, com especial participação das turmas mais recentes, ela é excelente. Eu acho que é uma boa coisa realmente para a gente colocar na discussão à tarde. Segundo, que eu acho que se a gente vai fazer essa luta, a gente também deveria colocar como indicativo a integração das outras associações de juízes federais, da ANAMATRA. Eu acho que essa luta é de interesse comum a todos nós e que nossa luta ganha força com a integração dessas outras associações, né? E, por fim, pessoal, eu sei que o tema é Previdência, mas eu acho que isso é importante que a gente discuta também, é que eu tenho recebido lá no meu estado intenso bombardeio sobre a relativa inatividade das associações estaduais e a visão também de que tem baixa intensidade a atuação da MB na questão justamente da aposentadoria compulsória, né? Então, de perda desse direito e tal. Então, eu tenho recebido muita cobrança dos colegas em relação a esse assunto. Eu acho que seria importante que na parte da tarde a gente também estivesse colocando isso em pauta, até porque é uma coisa importantíssima e que se a gente não perder essa oportunidade desse momento que o tema está em discussão, eu acho que a gente corre o risco de depois não conseguir recuperar esse prejuízo, né? Então, eram só essas questões, só para a perda de cargo em definitivo e tal, então a perda. Então eram basicamente só para colocar o elogio. E a minha outra pergunta, que era com relação à questão dos colegas das turmas mais recentes, o outro colega já fez ali, então já está. Colega Gil, Paraná. Bem, Gil Guerra, do Paraná, fui anunciado. Diversamente do que acontece aí no Acre, o colega referiu, não está mais aqui, no Paraná a discussão sobre o tema previdenciário é recorrente, né? Ela é muito intensa e ocorre principalmente num espaço institucional que nós abrimos, salas de discussão no nosso site,
e lista de e-mails. Então, me parece, para quem não tem esse debate já estabelecido, que essa é uma boa alternativa para fomentar o debate. Aquilo é muito rápido, muito ágil a comunicação nesses meios. E dentro dos temas que se discute, a maior indagação é justamente sobre esses colegas que adentraram a carreira depois da emenda 41 e ficam naquela situação, num certo limbo, digamos assim, jurídico. E a primeira questão já foi devidamente esclarecida aqui, embora exista lá quem ache o contrário, que fica garantida, então, a integralidade, né, da aposentadoria do colega que adentrou na carreira após a emenda e antes da edição da lei que viesse a regular a aposentadoria complementar. Agora, eu pergunto, e aí, porque estou assim, um pouco inseguro nessa questão, mantida a integralidade para esses que estão neste período, e a questão da paridade dos proventos de aposentadoria com relação ao salário do pessoal da ativa, né? Para esses que estão nesse período, ela é mantida também, a paridade? As mesmas condições, parece que eu entendi, do que está antes. Não. O regime próprio de previdência, para esses que entraram depois, que entraram no serviço público, eventualmente tinham um outro cargo e ingressaram na magistratura, já tinham um cargo anteriormente a 2003, eles estão a salvo das modificações de 2003. Mas para quem ingressou no serviço público ou na magistratura como primeiro cargo a partir de 2003, não tem mais a garantia nem da integralidade e nem da paridade. É a chamada aposentadoria pelas médias, das últimas contribuições. Então, aí é que se tornou justificado a preocupação dos colegas, que eu acho, inclusive, do Paraná, do Ministério Público do Paraná, me parece, que acabaram de maneira embrionária, dando origem ao JusPrev, que houve, a partir da adesão da AMB, a sua expansão e a sua confirmação como entidade de previdência complementar privada. Exatamente porque, para todos esses colegas que ingressaram depois da emenda 41, estão totalmente a salvo desse futuro regime, se for aprovado, mas já não tem mais as garantias de integralidade de proventos e especialmente de paridade, né? O reajuste passa a ser por um índice anual, que nós sabemos que revisão anual não é exatamente algo que os nossos administradores têm procurado preservar, mas ele já não tem mais a garantia de paridade do valor do subsídio para esses que se aposentarem por esse dito regime das médias. Ainda que isso possa se aproximar do valor último de aposentadoria, do último valor em atividade ao tempo em que vierem a se aposentar, mas a partir daí passam a ter uma correção anual, se houver esse índice efetivamente, mas não mais com paridade assegurada, apenas para aqueles que entraram antes no serviço público antes de dezembro de 2003. Não sei se eu mesmo... Eu havia entendido da resposta ao que a integralidade estaria mantida para esses né? Eu entendi dessa maneira. O que eu procurei frisar, talvez até possa ter me expressado mal, mas é que há uma garantia de pagamento de benefício, muito próximo até da integralidade, mas há uma garantia de pagamento pelo Tesouro. O regime de previdência complementar garante apenas até o limite de 3.400. O restante é algo inteiramente submetido à alha do mercado financeiro e da poupança feita ao longo de 30 ou 35 anos. Então, o Estado se demite de garantir qualquer valor acima de R$ 3.400. Aí está realmente a grande diferença e a preocupação que eu acho que desperta a possibilidade de introdução no serviço público, seja na magistratura ou em qualquer cargo público, de um regime de previdência complementar, a partir do qual o Tesouro garantirá apenas um pagamento até R$ 3.400. Tudo o que exceder a isso vai depender do sucesso de um plano de capitalização e de poupança individual do servidor com a administração do fundo, da entidade que vai ser criada pelo Estado. E que não será um JusPrev, será necessariamente um regime, uma entidade ligada ao ente patrocinador. Porque como ele é facultativo, eu talvez não tenha dito isso, o novo magistrado que ingressar a partir da implantação do regime pode não se vincular ao regime de previdência complementar. Aí o Estado vai continuar garantindo a ele a aposentadoria até R$ 3.400. E ele pode, por exemplo, fazer uma poupança no JusPrev. Aí não haverá contribuição do ente público, ou seja, aquele valor sobre o excedente a R$ 3.400 haverá apenas a contribuição individual dele. E ele não vai ter o desconto do 7,5, né? Mas também não haverá contribuição paritária do ente empregador.
e aí ele vai ter uma administração no plano que ele poderá, então, optar por um plano de previdência privada para fazer essa complementação futura e também com os riscos que isso vai trazer. E se ele se filiar ao regime de previdência complementar, vai haver a contribuição do Estado, de 7,5%, a dele, mas também é um plano sujeito aos humores, à sorte e ao azar do sistema financeiro. Com relação a agora foi um pouco mais claro. Eu só assim me surgiu aqui uma indagação com relação a esses então que adentraram após a emenda, não é? E que não optarem, ou enquanto não estiver o regime complementar, digamos um caso de uma aposentadoria por invalidez, não é? Porque ele está contribuindo sobre a integralidade dos vencimentos, né? Pela Constituição hoje vigente, se não passar a emenda, ou enquanto nós não tivermos a emenda do senador Azeredo, que até nós não comentamos aqui, né, a PEC, um projeto de emenda constitucional que tramita, e agora houve até parecer favorável do senador Marconi Perillo, que só aproveitou para colocar o Ministério Público junto, e me parece que essas caronas que vão nos projetos da magistratura é que podem dificultar politicamente a sua aprovação. Mas, de qualquer maneira, enquanto nós não tivermos modificação na Constituição pelos termos atuais, a aposentadoria por invalidez é proporcional ao tempo de contribuição. Então, vai depender do tempo que ele contribuiu. Mas, para esses todos vinculados ao regime próprio, a aposentadoria sempre se aproximará do valor da remuneração em atividade, o que não vai acontecer mais com a aprovação do regime de previdência complementar. Colega Calandra. Calandra de São Paulo, queria cumprimentar todos, de modo particular o Eugênio Terra, pela iniciativa, exatamente numa semana tão especial, a Semana da Páscoa, encontrar todos e encontrá-lo em pleno vigor e com ótima saúde. Isso nos encanta a todos nós. E cumprimentar os nossos conferencistas e queria aqui encaminhar em sentido oposto, aqui encaminhou meu querido colega Gervásio, a questão da permanência ou não da MB na comissão. Uma indagação que eu faço para o Cláudio é se está sendo tratada nessa comissão a questão remuneratória também, porque me parece que há só previdência. É uma portaria única, existem dois focos. A remuneração está sendo tratada pelo presidente Movar e com o ministro Ives Granda, Sim. E a outra é da Previdência. A comissão não trata de remuneração. Não, essa da Previdência não. Só Previdência. De qualquer modo, eu acho que a presença da MB nessa comissão, se ela já está, não é? A retirada, me parece que seria pior do que permanecer e poder até apresentar um voto fundamentado em separado, contrário a qualquer iniciativa que retire. E, através da presidência da MB, dá uma divulgação ao trabalho do Cláudio, que é um trabalho seríssimo, trabalho de alguém que conhece realmente o problema, para poder dar visibilidade ao voto dele nessa comissão. É um órgão colegiado, evidentemente vão tentar jogar isso para cima da participação da MB, mas na medida em que o Cláudio prepara um trabalho consistente e aponte realmente quais são as nossas divergências e por que, e tecnicamente e constitucionalmente justifique isso, eu acho que nós fazemos o nosso papel perante a nossa classe e perante a sociedade. A previdência complementar, e eu queria aplaudir também a iniciativa do nosso presidente Mozar Valadares por ter assumido a paternidade do Jusprev, ter encampado essa iniciativa, que é uma iniciativa que já produz bom resultado agora. Muitos colegas que aplicam no Jusprev, meus queridos amigos, têm tido isenção do imposto de renda pela quantitativo de aplicação feita. Isso produz benefício fiscal a cada um de nós, individualmente, fora a questão previdenciária. Alguns aspectos que me preocupam realmente, o Gervásio colocou aqui o tema do limite de idade, que é uma questão já fechada pelas associações estaduais e pela própria MB, nós não podemos
tocar nesse ponto aí, querer outros limites que não sejam esses, mas o que me preocupa, e a minha pergunta está dirigida tanto ao Cláudio como ao Eduardo, que são os nossos queridos colegas que tiveram o encargo de expor hoje. O que eu sei é que há, dentro daquilo que a gente pode chamar de barriga estratégica do governo, em gestação, o aumento do limite de idade mínima para 68, 69 anos. E eu acho que nós temos que nos defender disso, que é muito pior do que mexer naquilo que nós já definimos que não vamos mexer. E temos os nossos motivos, foi feita uma explicação pela MB por que não tocar nisso. Agora, elevar o limite de idade para 68, 69 anos é colocar o juiz numa prisão perpétua de trabalho, além de negar férias, além de negar o repouso semanal remunerado que qualquer categoria de trabalhadores tem, pretendem nos fazer trabalhar para o resto da vida para não desfrutar absolutamente nada daquilo que nós contribuímos. Então, eu acho esse aspecto estratégico extremamente interessante para combate, e eu queria que os colegas, tanto o Cláudio como o Eduardo, se manifestassem sobre isso. Encaminho, Gervásio, com devido respeito e com carinho de sempre, contrário à retirada do Cláudio da comissão. Eu acho que... Eu disse isso. Eu não falei da retirada do Cláudio da comissão. O que eu disse era discutir a posição da MB. O que eu disse foi discutir a posição da MB na comissão, porque quando a MB indicou um representante, foi indicado para fazer uma discussão ampla. O Cláudio começou as suas palavras fazendo justamente a seguinte colocação: a comissão é exclusivamente para apresentação de uma boneca, no sentido de estabelecer uma previdência complementar para a magistratura. Tá? Isso vai de encontro e para a discussão, isso vai de encontro àquelas teses que nós discutimos tradicionalmente. Então, não foi para retirar o Cláudio da comissão. Mas, de qualquer modo, vamos dizer, eu acho que a posição aqui está suficientemente esclarecida, né, no sentido de... Calandra, e até esse ponto, nós temos a questão do almoço. Nós vamos discutir isso como primeiro ponto, a posição das associações estaduais a respeito disso. Porque a posição seria das associações estaduais para encaminhar para o Conselho de Representantes, que é quem tem a possibilidade de decidir isso aí. Mas isso a gente discute depois, só vamos terminar as manifestações e as perguntas, por favor. Então, essa questão que eu coloco é a questão do limite de idade mínimo que pretendem alterar. A gente sabe que isso está sendo travado, e eu gostaria que o Mozart pudesse também, depois do almoço, nos explicar a questão do ministro Ives, a questão remuneratória, em que pé anda a coisa. Muito obrigado, parabéns mais uma vez. Colega Calandra... Só para lembrar também uma coisa, que essa PEC da paridade para os novos juízes, nós apresentamos através da Magis, em Minas Gerais, através do senador Eduardo Azeredo. Quem escreveu foi o colega Kilder, de Minas. Só para a gente prosseguir, por favor, agora. Colega Calandra, nós ainda estamos discutindo um problema que é muito complicado, já nos traz a possibilidade de termos que enfrentar uma outra luta difícil, né? Eu acho que nós temos que enfrentar uma de cada vez. Essa da Previdência Complementar já é uma ameaça suficientemente séria e quase intransponível. Eu não sei, aqui não temos essa notícia de que uma terceira reforma da Previdência esteja efetivamente nos planos do próximo governo, mas isso não pode se descartar, evidentemente, né? Eu não seria ingênuo a dizer que isso não possa estar nas cogitações. Mas talvez para os administradores que vão assumir o país, a aprovação desse regime de previdência talvez fosse o suficiente nesse primeiro momento, né? Até porque agradaria especialmente os investidores internacionais. Então, acho que vamos ter que atacar uma de cada vez. Eu preferia ficar por aqui, mas sem dúvida nenhuma seria também trágico pensar-se em elevar ainda mais a idade mínima para a aposentadoria. Eu ratifico também o que o Eduardo disse, e eu acho que em relação ao aumento da idade mínima, e que não vale só para isso, a principal questão, e que me parece que precisa ser tratada, é a questão da informação,
né, a respeito do conjunto de dados que formam qualquer discussão a respeito da sustentação do sistema de previdência, né? Isso normalmente nós não temos, né? Ou temos restrito só em relação à magistratura. Esses dados nós não detemos, então a gente precisa se apropriar desses dados até para que não haja uma certa manipulação deles e isso possa trazer alguma consequência em relação a nós, né? Então, também manifesto contrário aí, porque nem tem os efeitos ainda da última reforma, o que representou isso. E acho que precisa, antes de se falar em uma nova reforma, ver os efeitos da que foi produzida. Eu vou te pedir, assim, só para a gente encerrar, porque senão não vai ter almoço. João Ricardo com a palavra. Bem rápido para... eu só queria, como sugestão, primeiro, aderir à proposta de Gervásio, no sentido de nós investirmos numa comissão para que pudesse estabelecer um panorama político, né, e uma posição institucional mais consistente em relação a essa questão da Previdência. Eu quero só noticiar, e eu acho que isso é importante, que a gente saia daqui, de certa forma, comprometido já com alguma ação, que a PEC 46, essa que já foi citada aqui, ela andou, depois desde 2008 parada, ela andou esse mês, e com a divulgação do relatório favorável do senador Marcolino Perillo, e eu coloquei nas pastas de todos vocês esse relatório, também com a relação dos membros da Comissão de Constituição e Justiça, para que cada um identifique os seus senadores, os seus estados, já para começar uma ação, né, no sentido de agilizar e conseguirmos ultrapassar esse processo legislativo. E também, como sugestão, eu não sei se existem esses dados já, em 2008, com a crise econômica, esse modelo de previdência privada, ele se mostrou altamente arriscado e insuficiente. Tanto é que países como Chile e a Argentina foram obrigados a estatizar esses modelos, evidentemente transferindo à sociedade todo o prejuízo, né, que os contribuintes, os beneficiários amargaram. Então, eu acho que essas realidades poderiam ser trazidas através de estudos ou documentos para, vamos dizer assim, municiar as nossas posições em relação a essa luta, que eu acho que não é perdida. Nós não podemos entrar por um enfrentamento sob a ótica que a luta é perdida. Eu acho que nenhuma luta é perdida, nós conseguimos reverter qualquer situação, já revertemos situações muito difíceis, agora nós temos que ter mobilização. E nós temos bons argumentos nesse caso. E experiências satisfatórias no sentido de mostrar que o modelo que está querendo ser implementado, ele é um modelo equivocado. Em relação à permanência ou não, né, do representante da AMB, Cláudio, na comissão, entendo que isso é um assunto que nós temos que ir com calma, né? Nós temos que analisar bem o andar dessa carruagem. A comissão tem um problema sério que a portaria que convoca não esclarece, que é para tratar de previdência complementar, né? E o Cláudio ficou sabendo quando se reuniu, na primeira reunião, e isso já é um ponto de crítica que tem que ser estabelecido no CNJ. Bom, eu não seria eu só quero dar uma outra notícia para o final. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, o Cláudio citou também, a União Gaúcha pelo Serviço Público, pela Previdência Pública, que congrega todas as entidades, praticamente, de servidores públicos. Ela é sediada na Ajures, inclusive tem um funcionário, existe um funcionário que atende a esse movimento, e onde é um fórum permanente de discussão e luta pela Previdência Pública, e eu acho que isso é uma iniciativa interessante, nos dá um certo acúmulo nessa área. O Cláudio e o Eduardo têm um contato direto com esse grupo, eu participo pessoalmente das reuniões, que são semanais, e, além disso, nós também, na comissão da LOMAN, que fizemos na Ajures, nós dividimos os temas também por coordenações, né? Então, cada especialista, vamos dizer assim, que temos como associado, atua numa área
de estudos sobre a Lomã, e o Cláudio e o Eduardo estão tratando de previdência também na nossa comissão da Lomã. Quer dizer, são iniciativas que eu acho que são importantes, porque nos coloca em permanente atualização em relação a esses temas. Tá? Porque hoje nós temos que fazer um enfrentamento em determinada ordem, amanhã em um outro momento. É importante que a gente tenha um certo critério, e essa sugestão, que, reforçando o que o Gervásio colocou, a gente faz também para a tarde. Obrigado. Colega Paulo Sergipe. Primeiro, renovar os parabéns à iniciativa do Eugênio e às exposições que foram dadas na mesa. Apesar do horário, pedir a paciência, porque talvez eu vá repisar uma questão já muito bem abordada, mas diretamente para o Eduardo. Como eu pretendo estimular o debate dentro da minha associação, e só querendo me municiar de argumentos, e não tenho em mãos aqui o texto constitucional nesse instante, eu queria saber por que é que a questão da perda da paridade se deu no exato momento em que veio a emenda constitucional, e, ao contrário disso, a questão do estabelecimento da instituição de um regime de previdência complementar fica condicionado à sua criação por lei, sem nenhuma possibilidade de ser retroagido. Se for possível fazer uma explanação sintética sobre isso, eu lhe agradeço. Começando pela segunda. Vamos ler o texto todos. O artigo 40, parágrafo 16, que é o mesmo já desde 98, da emenda 20, foi introduzido pela emenda constitucional número 20, diz assim expressamente: somente mediante sua prévia e expressa opção, o disposto nos parágrafos anteriores, 14 e 15, que é esse que dispõe sobre a possibilidade de implantação de um regime de previdência complementar, poderá ser aplicado ao servidor que tiver ingressado no serviço público até a data de publicação do ato de instituição do correspondente regime de previdência complementar. Então, isso está expresso na Constituição, que obviamente sabemos que é extremamente flexível e, portanto, pode ser modificada, mas, por enquanto, a regra é esta, e me parece que, no mínimo, haveria aqui um rompimento de a amarra está aí na própria Constituição. Perfeito. Quanto à outra pergunta, foi de fato com a emenda 41 que se estabeleceu, se instituiu esse chamado regime de médias. Está lá é a regra geral hoje de aposentadoria, as outras são regras de transição para os servidores, nós, creio todos aqui, que já estávamos no serviço público antes de 98, ou entre 98 e 2003. E a partir de então, o regime de aposentadoria pelas médias, a regra geral, prevê, agora leio aqui, para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições dos servidores, etc. e tal, e depois prevê expressamente que no artigo... é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes em caráter permanente o valor real conforme critérios estabelecidos em lei. Na verdade, se extirpou a previsão de paridade, ela só se manteve como regra de transição para aqueles que já estavam no serviço público. Então, com eficácia imediata, independentemente de qualquer ato legislativo posterior, né? Diferentemente da questão do regime complementar. Não é isso? Sim, exatamente. Okay. Fica dentro do regime próprio, enquanto nós não tivermos o regime complementar, mas submetido a essas regras aqui que não prevêem integralidade nem paridade. Obrigado. Quer falar alguma coisa disso, Cláudio? Tá. Colegas, eu queria encerrar agora. Eu sei que a gente tem um debate que poderia continuar muito interessante, mas nós temos que almoçar e continuar trabalhando à tarde. Eduardo e Cláudio, muito obrigado pela participação de vocês. Foi extremamente enriquecedor, como eu tinha certeza que ia ser, e a manifestação dos colegas me trouxe uma garantia disso. Passo uma lembrancinha aqui da Júris para vocês, né, num reconhecimento aqui pela grande participação. Os colegas também terão uma lembrança ao final a ser entregue pela nossa equipe de apoio.